Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos fazer a retape da AP dos livros, né? Cuidado, não olhe para trás, da Stella K. e Don Quixote, não é? Então, veja, o livro Cuidado, não olhe para trás é uma narrativa policial, não é? A narração, o narrador... o texto quase completo é narrado por Caruncho, um garoto, não é? Ele começa com o diário dele, tudo que acontece ele escreve no diário. Começa Diário Secreto, 12 de janeiro, e a última página do livro é Diário Secreto, também 30 de janeiro, né? Então, tudo começa quando a família de Caruncho se muda para um prédio novo, né? Para aquele prédio era bem misterioso. Os moradores assim, ele começa a observar, a analisar o comportamento e descobre assim muitos segredos, que cada um tinha um segredo. Então ele conhece a Sumiko, que é a filha do zelador, e Palmito, não é? Filho de seu Manel Palmeira, que mora no 32. O enredo se inicia com a mudança da família para esse prédio, não é? E existia assim o outro personagem também principal, que era o Gaspar, era o proprietário de quase todos os apartamentos, mas um homem assim muito esquisito, muito mal encarado, não é? Não gostava de criança, mas cada morador ali tinha um compromisso com ele. Até o próprio pai do Caruncho era envolvido, assim, o trabalho dele era promotor de eventos, não é? E já estava programado o show, um grande show que ia acontecer, assim, estava bem próximo. Esse Gaspar era um terrorista brasileiro que estava fora do Brasil, mas retornou para fazer, assim, praticar maldades, né? E os meninos, eles começam essa investigação. Aí a irmã dele era a Ina, não é? Ela só tinha 10 anos, mas ela muito esperta, não é? Muito esperta. Ela leu o diário dele, não é? Ele descobriu, mas percebeu assim que ela poderia ser útil assim, porque ela tinha outras informações e aí se uniram, né, as crianças do prédio para investigar, né? Então vamos à pergunta número 1. O síndico é do tipo pão duro e mal educado e não gosta de crianças. É o dono da maioria dos apartamentos. Essa característica descrita no fragmento do livro trabalhado pertence a Gaspar. Então, no livro de vocês, na página 10, fala muito desse Gaspar, não é? Várias páginas, quer dizer. Então, ó, o síndico, na página 10, o síndico não deixa. Ele é do tipo pão duro e mal encarado e não gosta de crianças. Aqui está falando dele, né? Na página 11 também, Gaspar é o próprio casca de ferida, mora no 42, mora no 41, 2 andares acima de vocês. E esse estrupício vive sozinho? Aí o garoto responde, com o gato, que é um terror. Tem cara de monstro, de desenho animado,
e costuma ficar deitado no apartamento do lado de fora. Na página 45 também fala do Gaspar, tá? 45. E o Gaspar é um vilão tão desalmado que era capaz de internar a coitada em algum asilo. Eles estão falando da dona Laila, que era a moradora, que aparentava assim ter uns 80 anos, mas na verdade ela não tinha essa idade toda, ela disfarçava, não é? Então, essa primeira pergunta é o Gaspar. Na questão 2, tem assim: lembrando de Dona Laila, Ina tornou a ir tocar a campainha do apartamento da velhinha. Mais uma vez, ninguém atendeu. Preocupadas, Ina e Sumico convenceram Vanilda a abrir a porta do apartamento 21 para ver se tinha acontecido alguma coisa com a inquilina. O detalhe importante que a filha do zelador observou durante a visita que fez a dona Laila foi que, então, essa questão é na página 74, está na página 74, que fala da dona Laila, não é? 74. Lembrando de dona Laila, Ina tornou a ir tocar a campainha do apartamento da velhinha. Mais uma vez, ninguém atendeu. Foi então que a segunda coisa incrível daquele dia aconteceu. Tem também na 78, que fala da dona Laila também, tá? Diz assim: você disse que os detalhes eram importantes para a gente pensar bem, Caruso. Agora estou lembrando que quando dona Laila abriu a porta, ela parecia durinha e ágil. Foi logo que viu a gente que ela se curvou, ficou trêmula e fez aquela cara de quem tinha acabado de acordar. Estranho, não? Comentou Palmito. Então, essa questão foi o seguinte: a dona Laila era uma moradora, só que ela também tinha assim alguma pendência com o síndico, porque ela vivia ali e o síndico não incomodava, mas ela também não dizia nada do que sabia, não é? Na verdade, lá na frente, essa dona Laila, ela é aquela personagem que escala o prédio e vai ajudar a soltar os dois meninos que estavam presos lá, né? No final, quando o Gaspar sequestra as duas crianças, a Ina e o menino, e aí a dona Laila consegue também a confissão do Gaspar. Então, vez por outra, as meninas iam na casa dela assim para lanchar, comer quibe e descobrir alguma coisa, não é? Sondar. E aí elas foram nesse dia e viram que a mulher assim era bem forte, né? Podia ter uns 50 anos, mas com um corpo atleta. Então, o que elas perceberam assim, o detalhe importante foi que a velhinha parecia durinha e ágil. Isso foi importante para a investigação, tá? Aí vamos aqui à questão 3, né? Questão 3. Ele diz: estou com a duplicata da chave. Vou subir e tentar entrar no apartamento proibido. O menino tirou do bolso a cópia da chave e ia enfiar na fechadura. Foi quando sua mão tocou outra mão. Ia soltar um berro, quando taparam sua boca. Abra, ordenou uma voz muito baixa. O desconhecido, que surpreendeu Caruncho na aventura, foi esse Edmundo Bullis, não é? Que era o Bulinho, era o apelido dele, não é?
Esse Edmundo, ele era um investigador, na verdade. Ele estava lá disfarçado com, se fosse assim, um prisioneiro, ex-prisioneiro, mas ele era um investigador. Essa parte aí, da questão 3, fala na página 79, não é? Ó, fazer o molde da chave do apartamento 52 foi moleza. Palmito providenciou a cera logo de manhã e entregou para Sumico. Bem abaixo tem Sumico entregou o molde da chave para o Palmito e ele saiu para mandar fazer a cópia. Tá? Questão 3. Na 81 também fala um pouco. Acendendo uma minúscula lanterna de pilha, Caruncho pisou o último degrau e sentiu o ladrilho firme do quarto andar. Foi quando ele estava caminhando para ir lá no quinto andar, que era onde estavam os tamancos. Nesses tamancos é onde estava a arma química, no salto, que o Gaspar escondeu lá, né? Esses tamancos eram uma invenção de um dos moradores, né, do pai do Palmito, era de Portugal. Como ele não conseguiu assim a patente da invenção dele, o Gaspar se apoderou, né, dessa situação para enganar. E aí importou os tamancos e em vez a invenção era música, botava um dispositivo e saía música dos tamancos. Era uma novidade assim extraordinária, só que Gaspar colocou uma arma química lá, né? E ia soltar essa arma na festa, no dia da festa. E aí os meninos conseguiram descobrir isso com a ajuda desse Edmundo Bullis aqui, que era o Bulinho, um apelidado de Bulinho, porque eles não sabiam o nome deles, então chamava de Bulinho, que ele era baixinho. Aí, na parte do livro que fala essa questão, é justamente aqui, na 82, ó. Abra, ordenou uma voz muito baixa. O menino enfiou a chave e girou duas vezes a porta. Girou duas vezes. A porta se abriu e a lanterna clareou fracamente pilhas de caixotes, alguns com as tampas abertas. Essa parte aqui que o Edmundo acompanhou o Caruncho no escuro, sem ele saber quem era, e ajudou lá com a abrir a porta. Foi quando começou uma briga de gato, do gato que estava lá, né, guardando, que o Gaspar tinha colocado o gato lá, e aí saiu aquela confusão, né? Aí vem essa questão 3 na página ainda 88, que diz assim, na 88, não é? Os dois tornaram a descer. Quando chegaram ao saguão de costa para eles, ele bem adiante das caixas de correspondência encontraram Mr. Bull. Quando o inglês se virou, Caruncho viu que ele estava com os braços enfaixados, preso por uma tipóia, e tinha curativos com esparadrapo no rosto e na testa. Aí foi que o menino desconfiou que a confusão quem tinha ajudado era esse Mr. Bully, né? Que era Edmundo Bullis. Porque ele estava com o braço enfaixado, certamente foi dos arranhões do gato lá, né? Na noite anterior, tá? E outra marca também dessa questão é na página 90, quando o Caruncho recebe um envelope, não é? Uma correspondência, o nome do remetente, escrito com caligrafia firme e tinta roxa, era de Edmundo Bullis, não é? Um Bullis chamado Edmundo, foi quando descobriram o nome, né? Quem diria? Gracejou Ina.
e era convidando Caruncho para um chá, né? Era um chá. Na verdade, esse Edmundo, ele era investigador e estava lá disfarçado como se fosse prisioneiro, né? O Gaspar pensava que ele era ex-prisioneiro, por isso que alugou lá o apartamento. Vamos a 4. A 4 diz assim: depois de muitos pedidos de desculpas, Vanilda e as duas garotas se retiraram. Ina via por água abaixo sua chance de tomar chá e fazer a velhinha falar. Ela estava muito trôpega, quase se arrastando, e não parecia disposta a servir quibe nem jogar a conversa fora. As palavras destacadas no texto são classificadas respectivamente como. Isso aqui já é uma questão de gramática, não é? Muitos é um pronome indefinido, pedidos, substantivo, tá? A questão 5 diz assim: tem razão, nós nos sentimos como Joãozinho e Maria, quando estavam roubando os doces da casa da bruxa e ela apareceu, confessou Ina. As palavras destacadas no trecho são, respectivamente, aí tem nós, pronome pessoal reto, não é? E nos, pronome pessoal oblíquo, que é uma questão gramatical. Agora vamos às questões do livro Don Quixote, tá certo? Veja, esse livro, o Don Quixote, não é um livro qualquer, não é? É um clássico, é um livro assim que traz uma mensagem muito bonita. Até hoje, os críticos da literatura analisam a obra de Don Quixote e é considerada a melhor obra de todos os tempos, porque é difícil caracterizar Don Quixote, né? Porque o espírito dessa obra não tem a ver com época ou recursos tecnológicos, mas com o dom de exibir o extraordinário, não apenas o da fantasia, mas o do ser humano. Portanto, o extraordinário de cada um de nós. Afinal, quem é capaz de ler Don Quixote e não se divertir, não é? E se comover com o cavalheiro da triste figura? Então, é uma obra assim que marca o pessoal, o pessoal assim, o ser humano, não é? O personagem Don Quixote, ele é louco, sonhador, idealista, bravo, patético e até mesmo ridículo. Talvez o objetivo maior dessa obra seja transmitir ao leitor a complexidade da existência por meio de um personagem impossível de ser definido em uma só palavra, não é? Tem uma parte lá no texto que ele vai lutar com as pessoas lá, e são muitos. Aí o Sancho, não podemos, eles são muitos. Aí ele diz assim, eu valho por 100. Quer dizer, ele defendia os oprimidos, ele era um personagem assim, mesmo na loucura dele, mas era sempre para o bem, defender assim quem precisava de ajuda. Teve uma parte lá, vamos aqui, ó. Amigo Sancho, bem pode me ajudar a vingar o que fizeram a Rocinante, disse Dom Quixote. Vingar, mas se eles são mais de 20, nós somos apenas 2, ou quem sabe, 1,5. Eu valho por 100, replicou Dom Quixote. Sacou a espada e investiu contra. E lá ficaram os dois caídos ao lado de Rocinante. Fique avisado, Sancho. Quando gente canalha nos ofender, caberá a você, e não a mim aplicar o castigo.
Aí, nessa luta, os personagens principais brigaram com os galegos, tá? Com os galegos. Essa questão aí, questão 6, está no capítulo 11, na página 66. Vou ler aqui para vocês. Página 66. Diz assim. Foi a parte lá, quando eles encontraram a Marcela, que a Marcela se defendia lá, porque achavam que o rapaz que se apaixonou por ela, faleceu, e ela estava se defendendo, que ela não teve culpa da morte dele. E aí ela sumiu na mata. E aí o Don Quixote foi atrás, né, porque os rapazes foram seguindo e o Don Quixote foi defendê-la, né? E aí começou uma briga, nesse caso agora, por causa do cavalo, do Rocinante, tá? E aí eles começaram a briga e a parte que diz é aqui na página 67. Isso eu não sei, mas sei que a culpa do que aconteceu foi minha, por brigar com quem não era cavaleiro como eu. Fique avisado, Sancho. Quando gente canalha nos ofender, caberá a você e não a mim aplicar o castigo. Senhor, eu sou manso e pacífico. E aí continua o texto. Então, na página 67 aqui, com os galegos, no capítulo 11. Tá certo? Aí vem, questão 7. Em direção oposta àquela em que Don Quixote pretendia cavalgar, vinha um carro puxado por mulas, embandeirado com flâmulas reais. Don Quixote parou na frente do carro de mulas e perguntou ao homem que o dirigia o que ele transportava, para onde ia e que bandeiras eram aquelas. Levo enjaulados 2 leões bravos. As bandeirinhas sinalizam que a carga pertence ao rei. São macho e fêmea e estão famintos. Abra as jaulas, solte as feras. Vou mostrar quem é Don Quixote. Aos feiticeiros que os enviaram ao meu caminho. O condutor abriu as portas de pá em pá e foi se proteger. Se por acaso Sua Majestade perguntar o nome de quem realizou tal façanha, diga que foi, aí nessa ocasião, o cognome dado ao cavaleiro que enfrentou com determinação essas feras foi, aí a resposta é Cavaleiro dos Leões, tá certo? Essa questão 7, no livro de vocês, está na página 175, no capítulo 34, tá? Então, vamos lá, 175. Vou ler aqui para vocês. Tá? Então, veja. Em direção oposta àquela em que Don Quixote pretendia cavalgar, o trechinho que eu peguei, tá bom? Aí vem, na página 178, diz assim, ó, se por acaso Sua Majestade perguntar o nome de quem realizou tal façanha, diga que foi o Cavaleiro dos Leões, pois de agora em diante vou trocar o nome de Cavaleiro da Triste Figura por esse conquistado na aventura com os leões. Certo? Vamos a 8. Bom, essa parte aqui, a parte do Senhor Cavaleiro, se está em busca de aventura, venha conosco. Vai assistir a um dos mais ricos casamentos já celebrados na Mancha. É de Quitéria a Bela. A festa já estava muito animada, quando se ouviu um homem gritar: espere um pouco, gente sem consideração. Todos se viraram.
Aí a pergunta é, com quem afinal Quitéria se casou? Essa questão 8 está na página 179. Então, veja, essa parte aí é no capítulo 35, o casamento de Quitéria. Veja bem, essa moça, ela era apaixonada por Basílio, só que eles não pertenciam assim ao mesmo padrão, né, de vida assim, de social, e o pai afastou. Então diz assim, ó, Senhor cavaleiro, se está em busca de aventura, venha conosco. Vai assistir a um dos mais ricos casamentos já celebrados na Mancha. Aí ele pergunta, é de algum príncipe? Perguntou Don Quixote. Não, senhor, é de Quitéria a Bela, que vai casar com Camacho, o rico. Ambos são do mesmo nível social e têm boa linhagem, mas se ela está apaixonada por Basílio e ele por ela, é amor que vem de infância, mas Basílio não tem a riqueza de Camacho. Por isso o pai de Quitéria separou os dois. Basílio é um grande atleta, notável lutador e corredor. Além disso, canta como um pássaro, toca guitarra como ninguém e maneja a espada como poucos. Só por essa qualidade já mereceria casar com Quitéria, observou o cavaleiro. Foi o Don Quixote, né? E aí, o que foi que aconteceu? Na hora do casamento, aí o rapaz chega, né? E diz, espera um pouco, gente, sem consideração. Na verdade, o Basílio era muito esperto e aprontou assim um artifício. O que ele fez? Tudo não passava de um artifício. Ele havia enfiado a espada no canudo de sangue oculto sobre o braço. Camacho e seus amigos desembainharam as espadas, os amigos de Basílio fizeram o mesmo. Don Quixote, montado em Rocinante, tomou a dianteira com a lança em punho e o corpo protegido pelo escudo e gritou. Foi o seguinte, o Basílio, ele colocou esse sangue, não é? Assim, e canudo. Aí colocou a espada e deu um jeito nele, muito ágil, assim, muito atleta, e jorrou sangue, jorrou sangue. E aí, vendo aquele sangue e todo mundo, ele vai morrer. Aí ele pediu para a Quitéria casar com ele, porque ela casaria, em seguida ele morria. E aí ela ficava viúva e podia casar com Camacho, que era o duque lá, que estava acontecendo a festa. E aí, quando ela viu que ele ia morrer, tal, desmaiado, o sangue lá jorrando do canudo, sem ela perceber, é claro, sem ninguém perceber. Aí ela aceitou casar. Aí ela casou. E aí, depois de casar, aí ele tirou o disfarce, e aí o Duque, astúcia, não é? Aí, milagre, outros gritaram, milagre, milagre. E aí o Don Quixote disse assim, calma, senhores, calma e não vingança. No amor e na guerra vale qualquer estratégia para vencer o inimigo. Quitéria é de Basílio e Basílio de Quitéria, por vontade dos céus. Camacho é rico e poderá ter quem e o que desejar, mas Basílio só tem Quitéria e ninguém pode tirá-la dele. O que Deus uniu, o homem não vai separar. E se alguém tentar, antes terá que passar pela ponta de minha lança. Então, o Don Quixote ele era muito assim de defender os oprimidos, né? E aí o que aconteceu? Como já tinha casado, não podia mais casar com o Duque, entendeu? Aí, na verdade,
Quitéria, a festa foi para o príncipe e Quitéria, mas o casamento mesmo de Quitéria foi com Basílio, tá? Então foi isso que aconteceu. A questão 9. A questão 9 é uma questão de gramática, não é? De gramática. Aí eu só vou ler aqui a parte, não é? Como o rapaz que enganara o rapaz. Aqui, ó, é artigo. E o duque instruiu o criado a vencer o cavaleiro sem o matar. Sem matar quem? O cavaleiro. Aqui substitui cavaleiro, então é pronome. A 10 diz assim, ó, acompanhado de muita gente. Muita é pronome indefinido, tá? E a cabeça para olhar seu asno, possessivo, tá certo? Então, a nossa avaliação foi esta, tá? Então, até a próxima, tá? E boa tarde.